Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia, quae tu creasti pectora. Qui diceris Paracletus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermone ditans scutura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longibus, pacem querones protinus, ductores sic te previo, vitemus omne noxium. Pertestiamus da Patrem, noscamus atque filium, Deutriusque Spiritum, credamus omni tempore. Que são estas chagas? Vida da mística cisterciense Lutgarda de Aivieres, por Thomas Merton. Em tradução das religiosas da Companhia da Virgem. Editora Vozes. Canal Le Conde. Capítulo 5. Os pecadores. Uma das mais belas de nossas missas votivas, no Missal Cisterciense, é a da Paixão de Nosso Senhor. Sob diversos aspectos, é a mais antiga missa votiva das 5 chagas, no antigo Missal da Ordem. Tendo por base a profecia profundamente comovedora da Paixão, no capítulo 12 de Zacarias, e as palavras com que São João Evangelista descreve, com impressionante objetividade e reserva, a morte do homem-deus na cruz, que ele próprio presenciou, é essa missa um dos momentos litúrgicos de expressão mais forte e comovente que encontramos na Alta Idade Média. Derramei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de oração, exclama a voz do Espírito nas palavras de seu profeta Zacarias, na epístola desta missa. E pousarão eles os olhos sobre mim, a quem traspassaram. Chorarão, como por um filho único, e lamentar-se-ão sobre ele, como se costuma lamentar a morte de um primogênito. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, e dir-se-á: que são estas chagas no meio de tuas mãos? E ele responderá: estas chagas me foram feitas na casa daqueles que me amavam.
Tirai a espada contra o meu pastor e contra o homem que sempre anda unido a mim, disse o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, que dispersas ficarão as ovelhas, disse o Senhor Onipotente. Que são estas chagas no meio de tuas mãos? Assim haveria Lutgarda de exclamar, em espírito, ao seu Senhor. Os anos todos que viveu em Alvieres estariam repletos do doloroso espanto que a invadiu ao ouvir-lhe a resposta. Estas chagas me foram feitas na casa daqueles que me amavam. Não é para estranhar, em verdade, que pagãos, bárbaros e heréticos, imersos na ignorância, vivam no pecado e nele morram. Bem mais terrível é a perversa e apática frieza daqueles que receberam o dom da fé e já provaram da alegria de ser filho de Deus e, no entanto, estão dispostos a rejeitar a inestimável herança de paz nessa vida e a beatitude futura, em troca de um intolerável fardo de cuidados neste mundo efêmero e, no outro, a danação eterna. A devoção ao amor misericordioso de Cristo pelos pecadores dirige-se, em primeiro lugar, ao coração ferido do Salvador e às suas mãos e pés chagados. Volta-se para a cruz e a Eucaristia num esforço desesperador de compreender as profundezas infinitas de tão grande caridade. Mas o abismo é profundo demais para nosso espírito. O contraste entre o amor de Deus e a estultícia do homem, sua ingratidão, ultrapassa a tal ponto a capacidade do nosso espírito e o seu poder de o perscrutar e da nossa vontade de, por amor, reparar, que o simples esforço de tentar algo nesse sentido desconcerta frequentemente toda a nossa vitalidade espiritual e nos deixa esgotados, sem podermos agir. Parece por vezes que nada temos a fazer senão reconhecer nossa incapacidade. O único recurso é olhar para Cristo num silêncio cheio de expectativa, esperando na treva, confiando nele, para sermos por ele esclarecidos e aprender como o devemos servir e nos emendarmos de nossos pecados. De fato, a reparação adquire sentido mais profundo quando entramos nessa despojada noite de humilhação e de incapacidade. Então é-nos, enfim, incutida a realidade da nossa verdadeira relação para com Deus. Somos criaturas rebeladas contra o seu Criador. Não basta, porém, maravilharmos-nos diante do amor de Cristo, traspassado pelos pregos, e por nós sangrando na cruz. Não basta contemplarmos e meditarmos a paixão ou ficarmos consternados com a persistência e a obstinação do pecado. Devemos provar, experimentar nós mesmos algo da paixão. Devemos partilhar a sua cruz. Devemos sentir a sede que queimava o corpo e a alma de Cristo na cruz, a sede que tinha de nossas almas e das almas de todos os homens, sede que devemos partilhar por meio da caridade a fim de possuirmos mais perfeitamente a Cristo e de alcançar a salvação e glorificação de todos os homens. Jesus olha para o mundo em busca de almas que, como São Paulo, estejam dispostas a alegrar-se em seus sofrimentos pelos pecadores e a suprir, na própria carne, o que falta às tribulações de Cristo por seu corpo, que é a Igreja. O Evangelho da antiga missa votiva das 5 chagas coloca tudo isso sob nossos olhares. Abre aspas. Naqueles dias, sabendo Jesus que tudo estava consumado,
para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados ensoparam uma esponja no vinagre, ataram-na a um hisopo e chegaram-lhe à boca. Mas Jesus, tendo tomado o vinagre, disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Em seguida, é-nos narrado como os judeus se apressaram em ter com Pilatos para conseguir que o corpo daquele que haviam traspassado fosse descido da cruz, e como um soldado romano, acreditando com dificuldade que esse homem já estivesse morto, traspassou-lhe o lado e imediatamente jorrou sangue e água. Contudo, não deixe essa missa de ter uma nota de triunfo, pois esse Jesus crucificado é o nosso Rei, e é unicamente em sua cruz que nos gloriamos. Sim, aceitamos com alegria todas as privações e sofrimentos, não por si mesmos, mas por causa do amor e da glória que nos permitem oferecer ao nosso Rei. Mesmo antes de o terem contemplado morrendo na cruz, no evangelho dessa missa, os antigos cistercienses já haviam cantado no versículo do Aleluia: salve nosso Rei! Tu somente tiveste compaixão de nossos erros e, obedecendo ao Pai, foste conduzido à cruz como manso cordeiro ao matadouro. Glória a ti, hosana, triunfo e vitória a ti, e coroa de superno louvor. Sem querer provar que essa missa existisse no missal cisterciense na época de Santa Lutigarda, podemos indicá-la como autêntica manifestação da espiritualidade da ordem. Já nos dias de São Bernardo, os escritos do santo reforçam suficientemente o que dizemos. Se, entretanto, todas as obras de São Bernardo tivessem desaparecido, a vida de Santa Lutigarda nos apareceria como a encarnação viva de uma espiritualidade cuja medula era o coração traspassado de Cristo, tendo por oração suprema o seu sítio. Não é necessário, na verdade, empregar o verbo no passado. É também essa a espiritualidade dos cistercienses de nossos dias. Grande era o ardor e a intensidade da sede que queimava Lutigarda em seu desejo de estar unida a Cristo, e a fazia clamar dia após dia, suplicando-lhe que lhe enviasse a morte e a libertasse das trevas, levando-a para junto dele na gloriosa luz do céu. Lemos na vida dos santos desejos semelhantes. São produzidos não pelo esforço próprio, o empenho na luta, nem por algum impulso interior provindo da imaginação e das emoções em direção a Deus. São produzidos pelo Espírito Santo, por meio do amor infuso. Não é, portanto, algo que possa alguém resolver imitar por atos da própria vontade, sem o auxílio divino. Pode-se, é claro, tentar, e um surto de lágrimas sentimentais recompensará talvez os primeiros esforços. Não é isso, todavia, amor infuso. E, afinal, poderá tudo acabar numa recaída geral na depressão e na lassidão física. Quando Cristo ouviu Santa Lutigarda clamar por ele, no ardor dessa violenta sede espiritual, respondeu, recordando-lhe o seu próprio sítio. Apareceu-lhe numa visão, e pondo-lhe sob os olhos as chagas das mãos, dos pés e do lado, censurou-lhe mansamente o egoísmo do desejo que a animava. Disse-lhe: vê, minha amada, contempla o que as minhas chagas a ti clamam, para que o derramamento do meu sangue não tenha sido vão em minha morte inútil.
Ao ouvir estas palavras, comoveu-se Lutgarda até o íntimo do coração e ficou cheia de temor. Abalada até as profundezas do ser, sentiu a realidade terrível daquilo que compreendera. Cristo não estava plenamente satisfeito com o pedido que lhe fizera. Angustiada, pediu ao Senhor que a esclarecesse, dizendo-lhe o que era que as suas chagas lhe clamavam. Dizem-te, respondeu Cristo, que trabalhes e chores, pois teus labores e lágrimas apaziguarão a cólera de meu Pai, persuadindo-o a que não lance na morte os pecadores, mas lhes faça ver sua misericórdia, para que possam viver. Na quinta morada, explica Santa Teresa como Deus trabalha na alma que foi, pelo Espírito Santo, conduzida à união mística, purificando-a da imperfeição do desejo mais ou menos egoísta das alegrias do céu. Leva-a a um mais alto e perfeito abandono à vontade divina em todas as coisas, vida ou morte, sofrimento ou alegria, treva ou consolação. Caros ouvintes, o livro de Santa Teresa sobre as moradas do castelo interior pode ser ouvido aqui no canal. Esse é simplesmente o terceiro grau do amor de Deus exposto por São Bernardo no De Diligendo Deo. É o grau em que não mais amamos a Deus por nós mesmos, e sim por Ele. Amar a Deus por Ele mesmo, entretanto, significa amar-lhe à vontade simplesmente porque é dele. Significa encontrar toda a nossa alegria na realização dessa vontade. Contudo, se toda a nossa alegria está em que seja feita a vontade de Deus, necessariamente sofreremos, ao menos nesta vida, quando não for feita a vontade dele. É, todavia, necessário fazer aqui uma distinção. A alma que está a tal ponto unida a Deus que o pecado a faz realmente sofrer como Cristo sofreu, jamais experimentará um sentimento de cólera ou de indignação para com a pessoa do pecador. Se assim sucede, saberá por aí que sua união com o Sagrado Coração não é de modo algum perfeita, e que a imaginação e a paixão desempenham um papel bem grande em sua dor. A dor real que possibilitou aos santos provar do amargo cálice que Cristo bebeu em Getsemane é participação na angústia do amor infinito que procura dar às almas alegria, paz, vida eterna e é, no entanto, por elas rejeitado. Santa Teresa, falando aliás desse progresso na vida espiritual, crê que Deus concede a participação nos sofrimentos do Sagrado Coração somente àquelas almas que estão mais perfeitamente abandonadas à sua vontade e destinadas a uma união mais íntima com Ele, porque essa conformidade à agonia de Cristo no jardim de Getsemane só lhes é impressa como selo ou sinete quando, pelo perfeito abandono, se tornaram como cera nas mãos de Deus. Valha-me Deus, escreve a Santa Carmelita, não nos bastará ponderar durante muitos dias e anos que grande mal é a ofensa feita a Deus, vendo como esses que se condenam são filhos seus e irmãos nossos, considerando os perigos tão frequentes nesse mundo e a vantagem que há em sairmos dessa vida miserável? Isto é, para fazer-me sentir essa terrível angústia. Não bastará, filhas. Não é a pena que se sente aqui, como a da terra. Bem poderíamos, com o favor de Deus, ter grande sentimento, a compunção comum, ao cabo de muito meditar.
mas não chegaria ao íntimo das entranhas, como nesta oração. Aqui dir-se-ia que a alma fique esmigalhada e moída, sem nada fazer de sua parte, e às vezes até sem o querer. Mas como é isso? De onde procede? Vendo o Senhor aquela alma já tão entregue e rendida em suas mãos pela veemência de um grande amor, que já não sabe nem deseja mais, senão que nela cumpra o Senhor a sua vontade, quer que saia dali marcada com o selo divino, sem ela mesma entender como. E nunca fará Deus esta mercê, penso eu, senão a alma que já tomou por muito sua. Dor tão pungente se apoderou de Santa Lutgarda, que parece ter ela experimentado na terra muitos dos sofrimentos de que padecem as almas do purgatório. É de fato provável que tenha padecido o mesmo gênero de sofrimento e pela mesma causa. O amor de Deus lhe era infuso na alma, a fazia ver o pecado em sua verdadeira luz, e a vista desse mal era-lhe quase insuportável. E era isto, então, que significava estar unida a Cristo. Sem dúvida, muitas almas piedosas nutrem a secreta ambição de alcançar essa união, considerando inconscientemente antes a honra em que isso implicaria para elas do que a total incapacidade que têm de conceber sequer tais sofrimentos e ainda menos de suportá-los. Mas Lutgarda estava longe de pensar em si mesma. Moída entre as duas mós da compaixão pelos pecadores e da angústia ante o ultraje feito pelos pecados contra as perfeições de Deus, estava mergulhada num abismo de aflição e dor que comovia todos os corações, inspirando-lhes piedade e, ao mesmo tempo, pavor. Entretanto, essas lágrimas e essa angústia traíam ainda certa fraqueza, não, contudo, imperfeição moral. O excesso mesmo de sua tristeza na ordem emocional brotava da incapacidade de sua alma para sustentar esse contato íntimo com o fogo do amor divino. Deus, porém, a fortaleceu e a alçou a um grau superior de paz e de autodomínio em sua união com Ele. Cristo, entretanto, apareceu-lhe em meio a um desses terríveis paroxismos de sofrimento e mansamente enxugou-lhe as lágrimas com uma das mãos que haviam sido traspassadas pelos pecadores. Louvou-lhe o amor e a fidelidade, anunciando-lhe, ao mesmo tempo, o fim da provação, com as seguintes palavras: quero agora que te consoles e que acabes com essas lamentações por meus pecadores. Nem suportarei mais que esgotes todas as tuas forças a chorar. Daqui por diante, continuarás a orar com fervor tranquilo em teu coração. Esse fervor bastará para desviar a ira de meu Pai, como até o presente tuas lágrimas o fizeram. Não podemos insistir suficientemente sobre o fato de que estamos, no momento, tratando de graças místicas, e que este dom de lágrimas, do qual Santa Lutgarda acabara de ser libertada, era rigorosamente uma graça mística de ordem elevada. Não deve, portanto, ser confundida com o surto de lágrimas que brota dos olhos de uma fervorosa postulante que, após algumas semanas no mosteiro, descobre subitamente que Cristo crucificado está realmente presente no tabernáculo onde permanece por causa do amor infinito que ele lhe tem. Não é que tais consolações devam ser desprezadas, pois possuem na sábia economia da providência um sentido. Podem até chegar às fronteiras da experiência mística, embora seja difícil resolver essa questão.
Santo Aelred de Rivaux, o grande doutor ascético cisterciense inglês do século XII, faz notar que pecadores inveterados foram vistos em certas ocasiões romper em pranto diante de um crucifixo, sem com isso emendar a vida. Tanto a angústia como a paz que lhe seguiu eram algo fora do controle da vontade de Santa Lutgarda. Eram visitas do Espírito de Deus, visitas que podia aceitar com amor, mas nada podia fazer diretamente para as reter ou afastar. Assegura-nos, entretanto, Tomás de Cantipré que, havendo ela atingido essa profunda e santa tranquilidade da alma, provinda da união mais ou menos habitual e permanente com o Sagrado Coração, jamais a perdeu até o fim da vida. As lágrimas e orações de Santa Lutgarda em favor dos pecadores fizeram mais do que consolar o coração agonizante de Jesus. Os méritos da piedosa cisterciense provaram o seu poder em alcançar a conversão de diversas pessoas que, sob sua influência, deixaram o mundo entrando para o claustro, e de outras que, no próprio claustro, passaram da mediocridade ao fervor. Ao falarmos nas visões que Lutgarda teve das almas do purgatório, poderíamos ter mencionado certa monja de Aivieres, de nome Yolanda. Havia começado a vida religiosa como beneditina de hábito negro, no célebre mosteiro de Moutier-sur-Sambre. De família nobre e saúde frágil, permitiu-se usar das vantagens que lhe proporcionava o afrouxamento da regra naquela comunidade para levar vida mundana, indigna de sua vocação. Com o tempo, entretanto, começou a sentir-se inquieta com esse estado de coisas. Movida pela compunção, consultou Santa Lutgarda, que a aconselhou a fugir do perigo, ocultando-se atrás dos muros de Aivieres, sob a branca cogula da monja cisterciense. Podemos compreender quantas apreensões Yolanda sentia em relação à sua capacidade de enfrentar os rigores da vida cisterciense. Lutgarda, porém, prometeu-lhe suas orações instantes e contínuas. Cumpriu. Orou não apenas para que a convertida recebesse a graça do fervor, a fortaleza para sustentar sua nova vida, mas pediu igualmente o inteiro perdão de seus pecados e a remissão da pena temporal devida. Cristo não recusou atender a sua súplica. Yolanda viveu santamente em Aivieres e, vindo a morrer, a inscrição colocada sobre sua sepultura deu-lhe o título de Beata, bem-aventurada. E ainda mais, foi enterrada na igreja do mosteiro, testemunho raro da santidade da sua vida. O menológio cisterciense conservou-lhe a memória. O mais curioso de sua história, no entanto, é que ela, como João de Lierre, fizeram um pacto com Santa Lutgarda, prometendo aparecer-lhe e dizer em que situação se achava depois da morte. No caso de Yolanda, contudo, não se tratava tanto de um acordo, mas antes de obediência a uma ordem da santa, ou melhor, a realização de uma profecia. Yolanda parece ter encarado a morte com certa apreensão. Recebera a comunicação sobrenatural de que sua hora estava próxima. Apressou-se então em procurar Lutgarda para se recomendar às orações dela. Para tranquilizá-la, disse-lhe a santa que ficasse em paz e acrescentou: estou certa que ele há de tratá-la segundo a sua grande misericórdia, libertando-a sem demora dos castigos que a atemorizam. Para confirmar a declaração, Lutgarda profetizou que, após sua morte, Yolanda viria dizer-lhe que tudo lhe havia sucedido conforme a palavra da amiga. Recomendou-lhe: e quando voltares, dize em primeiro lugar, Benedicite, e em seguida o Pai Nosso e a Ave Maria, para termos a certeza de que o diabo não se meteu nisso. Tomás de Cantipré conclui dizendo que tudo se passou de acordo com o plano das duas amigas.
Yolanda faleceu e menos de um mês depois, enquanto se achava em oração, apareceu-lhe a antiga companheira saudando-a com o Benedicite e dizendo as duas orações combinadas. Santa Lutigarda apressou-se em responder com o Dominus, conforme manda a regra, tornando assim a conversão oficial e, por assim dizer, canônica. Indagou em seguida, imediatamente, como sucediam as coisas para Yolanda no outro mundo. O Senhor não me teve horror por causa da enormidade de meus pecados, respondeu a irmã. Pela grande graça de que gozas, obtive misericórdia. Yolanda então desapareceu, deixando Lutigarda banhada em lágrimas de alegria ante a infinita misericórdia do Senhor para com os pecadores. Além da simplicidade de Santa Lutigarda, um ponto interessante nessa história é a importância por ela atribuída ao que a nós poderá parecer convencionalismo mais ou menos artificial. Mas o Benedicite, com que o cisterciense pede permissão para romper o silêncio, é mais do que certa maneira cerimoniosa de iniciar uma conversação. A atitude de Lutigarda nos faz ver que ela o considerava um sacramental, e de fato o é. Os dois termos, Benedicite e Dominus, são simplesmente a abreviação de uma fórmula caída em desuso, e pela qual o que deve falar pedia a bênção daquele a quem se dirigia, geralmente o prior ou o abade. Uma bênção é um sacramental. Vemos que Santa Lutigarda lhe dava a importância devida, atribuindo-lhe com toda a razão, se empregada com reta intenção, o poder de manter o demônio a boa distância. Outra monja de Aivieres estava inquieta pela sorte de seu pai, rico gentil homem, do gênero daqueles de quem disse Jesus ser mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que entrar um deles no reino dos céus. Conseguiu que o pai fizesse uma visita a Lutigarda, e este rogou a santa que orasse a Deus, a fim de que lhe desse a fortaleza necessária para se libertar das cadeias que o prendiam ao amor do dinheiro e às coisas deste mundo. Lutigarda consentiu em adotá-lo como uma espécie de órfão espiritual e de cercá-lo de suas orações e intercessão junto ao Senhor. Começou a rezar pela alma desse nobre. Chamava-se ele Timer. Uma das monjas do mosteiro viu em breve o demônio. Estava furioso e gritava: "Lá está a Madre Lutigarda, tentando livrar o senhor Timer das correntes em que o tenho preso e a meu serviço há tantos anos. Que experimente! Encarregou-se ela de boa tarefa. Verá que em um dia não a terá por terminada. Se as coisas ficarem mal, sei de um modo fácil de o pegar. Assar-lhe-ei o coração no forno da pobreza e far-lhe-ei secar a alma como um pedaço de gordura numa frigideira." Naquele tempo, os demônios usavam linguagem muito exuberante. Hoje em dia, encontram tão pouca oposição, contentam-se em levar avante seu trabalho, sem tanto alarde, nem tantas queixas. Nessa ocasião, o diabo foi em breve forçado a ir em busca da frigideira de que falara. Timer perdeu todo o seu dinheiro, ficando reduzido a tal estado de pobreza que com dificuldade evitou morrer de fome. Mas em meio a todas as provações, mostrou-se tão extraordinário pela paciência e humildade como o fora antes pela avareza e o orgulho. Recebeu, enfim, a graça da vocação religiosa e entrou para o mosteiro dos beneditinos de Affligem, onde viveu e morreu santamente. Já que mencionamos Affligem, podemos narrar uma história sobre certo abade daquela fervorosa comunidade beneditina. Seria grave erro supor que todos os mosteiros fundados por Cluny estivessem em decadência. Era esse abade santo monge e, ao mesmo tempo, muito amigo e admirador de Santa Lutigarda,
trouxe certo dia para visitá-la em Aivieres um homem mundano que não levava a vida cristã, na esperança de que uma palavra da santa faria bem à alma do infeliz. Logo que este chegou à presença de Lutgarda, seu rosto cobriu-se de confusão. O abade, que o esperava do lado de fora do locutório, admirou-se de o ver sair pálido e abatido. — Pudeste vê-la? Indagou do amigo, perguntando-se a si mesmo o que teria sucedido. — Sim, foi a resposta. Eu a vi. Vi também outra coisa. Vi no seu semblante algo que se assemelhava à majestade de Deus. Fui tomado de tal horror ao pecado que lhe supliquei que me ajudasse para que pudesse abandonar o estado em que me encontro e, com a graça de Deus, nunca mais reincidir. Santa Lutgarda foi fiel à promessa e ele cumpriu a sua. Seu amigo, o abade beneditino, confirmou essa conversão, narrando-a a Tomás de Cantipré. Se Santa Lutgarda exercia poderosa influência tanto direta quanto indireta sobre os pecadores no mundo, muito mais ainda conseguia por suas orações, conselhos e exemplo para encorajar os que eram fracos e sofriam de tentações na vida religiosa, particularmente na sua própria austera ordem. Uma das cruzes da vida cisterciense é a ausência de consolações humanas. Nela não existe nenhuma folga puramente natural. Não há recreações, distrações, diversões. O ciclo contínuo de oração, trabalho e jejum que fatiga o corpo não foi certamente previsto para fornecer algum prazer aos apetites sensitivos. Deve o monge caminhar na treva e amar a ausência de toda e qualquer consolação. Deve amar o sacrifício que faz de renunciar a todo prazer, mesmo o das delícias, aparentemente puras, das doçuras que se podem encontrar na oração. A vida cisterciense despoja a alma de tudo que agrada às faculdades naturais do homem, quer as mais altas, quer as inferiores. Deixa-o caminhar na fé pura. Em tais circunstâncias, ou o monge aprende a amar o seu nada, e esse desnudamento que o impele positivamente a apoiar-se inteira e cegamente em Deus, ou então desiste da luta e acaba por cair na miserável situação do compromisso e da mediocridade. Contudo, Deus, na sua sábia providência, conhece que precisamos de algum alívio de tempos em tempos, e podemos estar certo de que nos dará as graças de que necessitamos na medida em que delas precisarmos e quando mais dela necessitarmos. Se, entretanto, o soubéssemos. Essas graças nos vêm, talvez mais frequentemente, por intermédio das orações de nossos irmãos, de nossos pais no mosteiro e de nossas irmãs no convento. De fato, não é inverossímil que, quando chegarmos ao céu, descobriremos que muitas das maiores graças que recebemos aqui na terra nos foram alcançadas pelos irmãos que tivemos a tentação de considerar como religiosos de pouco valor. Havia certa monja de nome Espelende, ainda um daqueles complicados nomes flamengos, que se achava esmagada sob pesado e mortificante fardo de tentações. Estava próxima do desespero. Foi procurar Santa Lutgarda e pediu-lhe suas orações. A santa, como de costume, consentiu prontamente. Com o maior fervor, com lágrimas e ardentes desejos, assaltou o trono de Deus. A julgar pela espontânea simpatia e amor com que podia abraçar as necessidades e intenções de suas irmãs, e até mesmo de pessoas inteiramente estranhas, como se fossem as dela própria, verificamos que sua simplicidade devia, na verdade, ser muito grande. É provavelmente o que explica as respostas prontas e miraculosas que tantas vezes recebia. Espelende foi informada por revelação profética que, na Sexta-feira Santa, à hora da adoração da cruz,
no momento preciso em que o sacerdote descobrisse o santo lenho, cantando Et lignum crucis, a tentação a deixaria, e ela seria fortalecida pela graça de Deus. Foi o que aconteceu. Passou-lhe o desespero, e, daquela hora em diante, ficou repleta de inquebrantável confiança em Deus, dessa confiança sem a qual não há verdadeiro amor de Deus, a fidúcia, fruto normal da vida cisterciense, feita de oração e de imolação de si próprio. Outra monja havia, não em Aivieres, não nos é revelado qual o seu mosteiro, que padecia desde muitos anos de secreta tentação. Teve uma visão na qual lhe foi mostrada certa monja cisterciense, a quem, segundo lhe foi dito, seria devedora de sua libertação desse mal. Vários anos mais tarde, ao visitar por acaso Aivieres, encontrou-se com Santa Lutigarda, que reconheceu como sendo a monja que lhe havia sido apresentada na visão. Pelas orações da santa foi de fato libertada da tentação. Animada por esse favor, apressou-se em pedir-lhe outro. Sempre fora de saúde muito débil e tinha a maior dificuldade em observar os jejuns e a abstinência comum prescritos para as pessoas que vivem no mundo. É para admirar que tenha sido admitida na ordem cisterciense, pois aparentemente era inteiramente incapaz de observar a maior parte da regra. Contudo, sendo muito jovem, era-lhe permitida toda sorte de alívios, mesmo o de comer carne. É claro que suas superioras não se tinham enganado, julgando que a jovem possuía ao menos o espírito de sua vocação. Na verdade, nada havia que desejasse menos do que viver na ordem sem observar-lhe a regra, subsistindo apenas por meio de dispensas. Foi este, portanto, o assunto do segundo pedido feito à santa. Vencida pelas comoventes e sinceras súplicas da jovem monja, prometeu-lhe Lutigarda que, daquele dia em diante, poderia passar sem carne e ainda observar toda a regra. Além disso, acrescentou que lhe seriam dadas forças para abraçar tudo o que desejasse em relação a mortificações voluntárias. Embora a realização dessa profecia talvez não fosse o mirum et stupendum miraculum, como o chama Tomás de Cantipré, um admirável e espantoso milagre, foi, entretanto, verdadeiramente notável. Quando a jovem monja regressou a seu mosteiro e se dirigiu ao refeitório da enfermaria para tomar a refeição, foi colocado, como de costume diante dela, um prato com carne. Longe, porém, de a comer, nem podia suportar-lhe a vista, sem sentir náuseas. Repetidas tentativas para conseguir que comesse carne apenas a confirmaram em sua repugnância por esse alimento, que nunca mais em toda a sua vida provou. Ao mesmo tempo, tudo mais na regra se lhe tornou fácil, e pôde, em conformidade com a obediência, abraçar sem dificuldade mortificações suplementares. Quando essa jovem monja se tornou muito mais velha, veio a conhecer Tomás de Cantipré, a quem confiou tudo o que se passara, não sem muito acanhamento. É provavelmente essa a razão por que não contou ele nada que permitisse a seus contemporâneos identificá-la. Em mais de uma ocasião, provou Santa Lutigarda possuir o dom especial de intuição sobrenatural que penetrava no segredo das almas. Havia, por exemplo, uma jovem reclusa em La Cour Saint-Étienne, que viera pedir-lhe orações que a ajudassem a vencer uma tentação. A moça, vítima de falsa timidez, não conseguiu revelar-lhe do que se tratava. Não era, entretanto, necessário que fizesse. A própria santa lhe o disse. Declarou-lhe, igualmente, que a maneira de dominar a tentação e as dificuldades que tinha era ser franca e expansiva a esse respeito, no confessionário, pois a jovem também se recusara a revelar sua aflição ao sacerdote. Lutigarda não se contentava apenas em auxiliar pecadores, monjas e reclusas inquietas.
obtinha ainda graças para muitos sacerdotes e prelados e dava-lhes até inestimáveis conselhos espirituais. Jacques de Vitry havia sido padre secular em Argenteuil, perto de Paris. De lá passou à Bélgica, onde se tornou religioso no priorado de Óignies. Encarregou-se ali da direção espiritual da bem-aventurada Maria de Óignies. Ingressou mais tarde na recém-fundada Ordem dos Pregadores. Acompanhou os cruzados à Palestina, foi sagrado primeiro bispo de Acre e mais tarde patriarca de Jerusalém. Devia terminar a carreira como cardeal-bispo de Túsculo ou Frascati. Eloquente e santo, teve papel relevante no movimento de fermentação mística do seu tempo na Bélgica, por suas pregações, seus escritos e direção de almas. Foi, na realidade, um daqueles teólogos que, embora não sendo ele próprio místico, era de têmpera dos que Santa Teresa tanto recomendara como diretores de almas favorecidas de graças particulares. Tentou sutilmente o demônio destruir essa brilhante carreira antes mesmo que estivesse propriamente iniciada. Era uma dessas tentações ao mal sob a aparência de bem, como se inspirada por um anjo de luz. Fez com que o sacerdote acreditasse ser o interesse que dedicava a uma de suas penitentes puramente espiritual. E o animou a negligenciar as pregações, a fim de passar mais tempo do que necessário em fervorosas conversações com ela sobre assuntos de sua alma. Apesar das boas intenções e da afeição isenta de pecado que lhe dedicava, não era, entretanto, uma amizade sobrenatural, mas antes natural e, portanto, perigosa para ele, na medida em que interferia nas suas obrigações e constituía ameaça contínua à paz da alma. Santa Lutgarda percebeu tudo isso antes mesmo que Jacques de Vitry vislumbrasse o fato. Com seu habitual e intenso zelo, começou a santa a orar por ele. Não tiveram, contudo, efeito essas orações. Redobrou então o esforço e queixou-se ao Senhor, acusando-o de crueldade por recusar atendê-la. Recebeu, por uma voz interior, a seguinte resposta: aquele por quem rezas é que está impedindo o êxito de tuas orações. Lutgarda tornou-se então ainda mais insistente em sua súplica. Acabou por clamar com santa impaciência: que estás a fazer, ó amabilíssimo e justíssimo Senhor? Ou deixa-me ficar inteiramente separada de ti, ou então liberta esse homem daquele apego, mesmo contra sua vontade. Fosse Lutgarda o teólogo que era Jacques de Vitry, não teria provavelmente feito essa oração. Contudo, tal foi a oração de Moisés e também a de São Paulo. E a santa obstinação de Lutgarda obteve sem demora o que pedia. Jacques de Vitry renunciou a essa perigosa amizade e, uma vez tudo terminado, caíram-lhe as escamas dos olhos. Compreendeu, afinal, o perigo em que se havia colocado, apesar das intenções aparentemente puras. À medida que Santa Lutgarda se adiantava em anos, progredindo cada vez mais na união com Deus, crescia-lhe sempre mais vívida e pungente a compreensão do sentido da magnitude e da responsabilidade da vocação dos sacerdotes de Cristo, e, ao mesmo tempo, o das falhas de alguns deles que não viviam à altura exigida por essa vocação. Parece ser essa compreensão uma das consequências inevitáveis de uma vida de íntima união com o coração de Jesus. É uma graça que anda de mãos dadas com outra, a de partilhar da agonia do seu amor para com os pecadores. Cristo fez de seus apóstolos o sal da terra. Conta-nos São Lucas o que Nosso Senhor disse a respeito desse sal. O sal é bom. Se, porém, o sal se corromper, com que se há de temperar?
não serve nem para a terra, nem para o esterco, mas será tirado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante fazer o contraste entre essa enérgica declaração e a versão do mesmo assunto que nos é relatado por São Mateus num texto diferente. Em São Mateus, a perda do sabor pelo sal é a omissão das boas obras. Em São Lucas, o contexto é mais explícito e até mais impressionante. A frase é apresentada como clímax e conclusão de uma série de enérgicos mandamentos de Jesus aos discípulos escolhidos. Devem odiar pai e mãe, esposa e filhos e até a própria vida, ou então não poderão ser seus discípulos. E, acrescenta Jesus, quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Todo aquele que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Podem alguns ter dúvidas sobre o grau de renúncia exigido dos simples cristãos, como preceito, mas palavras tão inequívocas como estas não deixam margem alguma a uma escapatória diante da obrigação dos sacerdotes e religiosos no que se refere a uma renúncia, sem compromissos, ao mundo. Santa Lutgarda, no claustro onde vivia, aprendera algo da tragédia que representa a negligência, a mediocridade e a apostasia dos sacerdotes. E isso de várias maneiras. Em parte pelo contato com as almas e em parte do próprio coração de Jesus, que lhe falava no silêncio e no segredo das profundezas da alma, queixando-se da ingratidão e infidelidade de alguns dos seus eleitos. Ninguém que esteja um pouco familiarizado com a espiritualidade dos grandes santos contemplativos enclausurados dos tempos modernos, desde Santa Margarida Maria até Santa Teresinha de Lisieux, ficará surpreendido ao encontrar na espiritualidade de uma mística da ordem cisterciense essa proeminência dada ao ímpeto de orar e fazer sacrifícios pelos sacerdotes. Entretanto, com Santa Lutgarda, era algo de novo. Não que tenha sido, sob esse aspecto, uma inovadora, mas poucos foram os que antes do século XIII tenham sido inspirados de maneira clara, definida e consciente a respeito desse desejo do Sagrado Coração que quer almas vítimas, consagradas à oração e ao sacrifício para a santificação dos sacerdotes. Haveria isso mais tarde de se tornar um traço definido da espiritualidade moderna. Com Lutgarda está ainda nos inícios. O desmoronamento da cristandade medieval viria a criar uma grande necessidade de almas como a dela. Santa Lutgarda estava cheia da extrema solicitude pela santificação dos sacerdotes. Serviu-se de toda a influência que possuía para agir sobre os que vinham visitá-la e consultá-la em Aivieres. Animava-os constantemente a se esforçar para alcançar a perfeição e a se dedicar inteiramente à tarefa divina que lhes fora confiada, o trabalho pela salvação das almas. Ela própria recebera a graça de, em tais ocasiões, se expressar com palavras repassadas de fervor e unção. Vimos a veneração que lhe tributava um sacerdote como João de Lierre. Já consideramos o efeito de sua influência sobre a vida de Jacques de Vitry, zeloso e santo. Através de homens como esses, padres de grande talento natural e dotados de graças ainda maiores, Santa Lutgarda, muito mais do que ela própria o podia perceber, trabalhou eficazmente para a Igreja na Bélgica e mesmo em toda a Europa. Basta mencionar o seguinte: quando o grande cisterciense bispo de Tolosa, Fouque de Marseille, o trovador convertido e antigo abade de Toronete nas ensolaradas montanhas de Provença, veio à Bélgica,
foi conduzido por Jacques de Vitry a Aivieres a fim de visitar Santa Lutigarda. Regressou profundamente impressionado. Quando Lutigarda recebeu a visita do bispo, entreteve-se com um homem que ocupava na igreja em França uma posição-chave. Ele não devia esse prestígio à nobreza ou à dignidade, embora possuísse ambas, e sim ao fardo que carregava e às responsabilidades que dele decorriam, pois era bispo da sé mais turbulenta e difícil da cristandade, e lutava heroicamente contra a heresia albigense. Em última análise, é a Folk, mais do que a qualquer outro, excetuando-se o próprio São Domingos, que devemos a existência da Ordem dos Pregadores, nascida na diocese e na cidade de Tolosa, sob o patrocínio do bispo cisterciense. Entretanto, talvez não houvesse sacerdote que desse mais a Santa Lutigarda do que seu próprio biógrafo. Tomás de Cantipré era seu filho espiritual. Consultava-a em todas as dificuldades e por muitos anos deixou-se guiar por ela, embora fosse ele oficialmente diretor espiritual dela. Conta-nos que, quando ainda jovem sacerdote, nos dias que lhe precederam o ingresso na Ordem dos Pregadores, iniciara a vida religiosa como cônego regular. Foi designado para ouvir em confissão casos reservados. Em outras palavras, a ciência que possuía do direito canônico e da teologia moral lhe haviam merecido uma posição na qual devia pesar e julgar os mais difíceis e desagradáveis casos de consciência. Essa tarefa tornou-se-lhe fardo insuportável. Frequentemente saía do confessionário com sentimentos de revolta ou cheio de inquietação. Os assuntos depravados a que era obrigado a dar atenção perseguiam-no, invadindo-lhe a imaginação, até que começou a encher-se de pavor e de dúvidas a respeito do estado de sua própria consciência. O único remédio foi apressar-se em ir procurar sua mãe espiritual, Santa Lutigarda, que fê-lo recuperar a paz de espírito com a promessa segura de que, no futuro, receberia graças especiais. Volta ao trabalho que te foi confiado, meu filho, e cumpre tudo o que deves no cuidado das almas. Cristo estará a teu lado para te proteger e para inspirar-te como falar. Quando estiveres ouvindo confissões, ele não só afastará com seu grande poder os projéteis do inimigo, como suprirá a falta de ciência que temes com grande abundância de graças. Se Lutigarda agia apenas por sua presença, como no caso do homem a quem salvou do desespero pela simples luz do seu semblante, ou se oferecia o benefício da sabedoria celeste que possuía e das orações que fazia, como acontecia, por exemplo, em relação aos pobres, a quem nada mais podia dar pessoalmente, ou ainda como no caso do jovem padre beneditino de Affligem, que fora enviado a certa paróquia dissoluta e dificílima de dirigir, e pelo qual ela se interessou, por toda a parte, a santa espergia a luz da graça e as consolações do Espírito Santo. Embora não tivesse instrução, servia esse fato apenas para tornar os conselhos que em certas ocasiões dava tanto mais admiráveis a quem os recebia. Não compreendia o latim, quase não conseguia compreender uma palavra da Sagrada Escritura. Entretanto, guiada por certa intuição, proferia às vezes uma frase ou um trecho dos textos sagrados que a todos causava a máxima admiração pela oportunidade de aplicação, considerando muitos seus pronunciamentos como proféticos e inspirados. A voz do Espírito Santo sugeria-lhe com muita frequência as palavras a empregar no momento preciso em que eram necessárias para esclarecer uma situação. Não raro, quando as pronunciava, produziam imediatamente o seu fruto, e ela, ao achar-se só, apressava-se em sua simplicidade a ver o que significavam. Há poucas histórias mais encantadoras na vida da santa do que a de sua esmola a certa mendiga.
Lutgarda, vendo uma pobre velha, moveu-se de compaixão e de ardente desejo de dar-lhe algo. Mas, é claro, não tinha nada para dar. Cristo então falou-lhe ao coração, dizendo: nos salmos que cantas me dizes: Partio mea Domini. Ó Senhor, Tu és minha partilha, minha herança. Eu disse: quero guardar Tua lei. Quer isto dizer que sou a Tua riqueza, sou tudo o que tens, e nada mais tens. Vai, portanto, e dize à pobre mendiga que ouro e prata não tens, mas o que tens lhe darás, pois guardaste a minha lei. Se juntamente com o dom, Santa Lutgarda pôde transmitir à mendiga a 100ª parte da compreensão que possuía do grande valor deste, certamente a tornou muito feliz naquele dia, pois a alma da santa estava inundada de esplêndida luz e consciente não apenas de possuir Cristo por amor, mas ainda de poder dá-lo, ele, o princípio e o fim de tudo, aos outros. Podia dar às almas não só esmolas terrenas, não só tesouro efêmero, mas o tesouro da glória infinita, da sabedoria e do amor do Deus eterno. Voltou apressadamente a casa e contou à instruída irmã Sibila de Gages as palavras que ouvira pronunciadas em seu coração. Juntas começaram a folhear um livro de comentários sobre os Salmos, para ver de que modo a interpretação combinava com a doutrina dos padres da Igreja. A princípio, Sibila mostrou-se um tanto cética. Com surpresa, porém, e alegria, descobriu que a voz interior que falara a Lutgarda era, na verdade, perfeitamente ortodoxa.